2026 está aí, as nossas eleições. Nós temos 3 aves de rapina que estão de olho no Brasil. 2 são abutres e uma é uma águia. Para quem entendeu, entenda. Entendeu? Então, estes países, eles vêm aqui no Brasil e pegam tudo que o Brasil tem. Porque eles conseguiram fazer uma desunião entre nós. Então, hoje nós estamos muito desunidos. Eu sou da ala B, eu sou da C, eu sou da D. E é bíblico, né? Quando um reino se divide, ele não subsiste. E a igreja também não pode se dividir, meus amados. Nós não podemos nos dividir. Nós precisamos, sabe, dia e noite estar clamando ao Senhor. Dia e noite. No teu quarto, sozinho, sabe, você está ali. Assim, Senhor, a tua palavra diz isto. Que o Salmo 37 fala exatamente isso. A questão do justo e do ímpio. O justo e o ímpio, o justo e o ímpio, o justo e o ímpio. E nós vemos que no nosso meio cristão, nós estamos meio que adormecidos. E detalhe, né? Na retórica de Aristóteles, ele vai falar sobre o ethos, o pathos e o logos. Até estava comentando hoje com uma classe dominical que a gente fez ali de manhã, debaixo da goiabeira, porque os alunos estão com dificuldade de assistir às aulas, então é bom você ir ao encontro deles. E ali eu comentava com eles, né, sobre essa questão. Então, o que é o ethos na retórica de Aristóteles? O cara que fala bem, o cara que te envolve, e o ethos é o cara que te leva às emoções. E o logos é o cara que tem aquela palavra bonita, convencedora. Mas ele vai usar o que? O pathos, que é a emoção. Então o Brasil hoje está numa situação de, assim, as pessoas estão preocupadas, elas estão aflitas, elas estão, o que vai acontecer? Um fala uma coisa na internet, outro fala outra, outro fala bomba e tal e tal. Então eu vejo assim que há um grupo que quer desestabilizar o país, desestabilizar a igreja, trabalhar com a emoção, de tal maneira que tu diga, então está tudo ruim, então quem vai ser o salvador da pátria? E aí você na emoção, tá bom, você vai me livrar, você vai me dar segurança, você vai me dar liberdade. E a Coreia do Norte, irmãos, era uma das igrejas que mais cresciam na época. E esta igreja da Coreia do Norte, quando mudou o sistema lá, prometeram para os irmãos, os pastores da igreja da Coreia do Norte, não, nós não vamos perseguir a igreja e tal. E os pastores confiaram. Quando eles tomaram posse da Coreia do Norte, no dia seguinte decapitaram centenas de pastores, perseguiram. Então o Brasil, irmãos, é uma coisa muito séria, muito séria. Eu não sei qual é a herança que eu vou deixar para os meus netos, se eu vou deixar a herança da múmia, não sei. Irmãos, nós precisamos deixar um legado de homens e mulheres de Deus. Eu e você nos damos bem agora, temos o nosso pão nosso de cada dia, nós estamos bem, estamos ganhando, mas como vai ficar os nossos netos? A geração de cristãos que vai vir depois de nós, qual é o legado que nós vamos deixar para eles? Qual? Eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou aqui com o meu dinheiro, com a minha situação estabilizada, controlada, mas e como é que estão os meus filhos? Como é que estão os meus netos? Como é que vai ficar a igreja que vai nos suceder? Será que ela vai dizer assim, poxa, aqueles irmãos que tiveram lá na década de 90, 2000, 2020, o que esses irmãos estavam fazendo? Eles estavam assim, porque a mensagem de hoje é, aquele que permanece em mim, esse é o que me ama, né?
Tem até um hino assim, né? Aquele que permanece é o que me ama. Então, irmãos, o que nós permanecemos, né? Então, quando você orar, ore, chore pelo nosso país. A situação do nosso país, ela, assim, só um milagre. A coisa está muito séria. Só um milagre, sabe? Só um milagre de Deus. Porque 2026, esses dois abutres, mais a águia, eles vão decidir pelo nosso país. Lamentavelmente. E eu fico assim, Senhor, até que ponto a igreja foi conivente? Aquele teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele foi eu ficava assim, como é que o Hitler conseguiu, assim, dominar a Alemanha? Onde é que estavam a igreja luterana? Onde é que estavam os pastores luteranos? E se você puder ler sobre a história de Dietrich Bonhoeffer, Samuel fala Bonhoeffer, ele foi um dos homens que foi preso, mas foi contra o sistema de Hitler. Foi um cristão que foi decapitado em plena Alemanha, porque ele não concordou com os rumos da política que ia com o seu país. Porque eu não quero que amanhã, quando eu não estiver nessa terra aqui, o meu filho ou os meus netos digam, mas o que o meu avô fez? O meu avô estava o quê? O que o meu avô fazia? Ele estava preocupado mais com ele, mais com a sua titulatria, ou a sua titulocracia, né? Titulatria é quando você ama o seu título. Titulocracia, cracia é o poder do título. Mas e aí, onde é que está a nossa autoridade no mundo espiritual? Onde é que está essa autoridade? Demônios, aqui não. Tu não pode mexer na rua que eu moro, no bairro que eu moro, no estado que eu moro, na nação que eu moro. Aqui não, em nome de Jesus. Então eu trago para você essa reflexão, sabe, sobre esse Salmo 37. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore a Deus, curve a sua cabeça e pense no que nós comentamos aqui. Se você acha que está bom o país do jeito que está, amém, glória a Deus. Se você está inconformado, você também diga isso diante de Deus e nos ajude. Senhor, nós queremos, neste momento, como dizia o teu servo, Senhor, é o legado que ele deixou, ainda estamos numa igreja de portas abertas. Mas, Senhor, ó Deus, nós somos tão pequenos. Senhor, como nós precisamos de Ti, porque a Tua palavra mesmo diz, em João 15, 7, que sem Ti, nós nada podemos fazer. Senhor, ser ali com o pastor Fiuza, ser com a irmã Clara, que está com uma doença, que só um milagre, ó Deus, estão ali para confortar, para estar ali junto deste casal, que o seu esposo é o pastor José Carlos, em Vaz Lobo. Senhor, ó meu Deus, Senhor, tem compaixão de nós, como as mulheres, como os homens têm sido atacados com enfermidades, principalmente com o câncer, Senhor. Meu Deus, nós já fomos curados, Senhor, tão certo como o amanhã vai acontecer, Senhor, amanhã vai acontecer, amanhã haverá novamente um dia de sol ou de chuva, mas haverá um amanhã. Senhor, nós cremos que também, que Tu, ó Deus, quer curar pessoas. Senhor, Tu quer curar vidas. Senhor, nos ajuda a nossa fé que está de repente embotada, está embaralhada, está, ó Deus, enferrujada, mas nos dá mais uma chance, porque Isaías 53 fala que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Senhor, nós queremos trazer à existência não só um evangelho de salvação, mas um evangelho de saúde e de prosperidade abundante, um evangelho de justiça,
Senhor, São Paulo fala à igreja de Tessalônica, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 7, ele fala que o espírito da iniquidade, do imundo, do nojento, ele está já neste mundo, mas há alguém que o resiste, e este alguém é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós e nos anima, abre os nossos olhos. Senhor, a oração de Eliseu foi essa: Senhor, abre os olhos do meu moço. Senhor, abre os meus olhos, abre os olhos dos nossos irmãos, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos, ó Deus, o que está além dos nossos 5 sentidos. Senhor, há um mundo espiritual de luz e trevas que está o tempo inteiro a disputar cada um de nós. Senhor, a igreja está viva, a igreja não morreu, Senhor Deus, mas se Tu não nos der o entendimento, Senhor, não adianta, nós ficaremos aqui falando e falando e falando, mas se Tu não, ó Deus, operar, nós estaremos gastando a nossa saúde, gastando os dízimos, gastando o nosso tempo, e estaremos, ó Deus, vivenciando a síndrome da primeira geração que sai do Egito, Pai querido. Ela fica 40 anos no deserto, porque o Egito não saiu de dentro dela. Senhor, tira de dentro de nós cada vez mais o Egito. Senhor, tem compaixão de nós, Pai querido. Senhor, não está dando certo. Nós até que nos esforçamos, criamos departamentos, criamos cronogramas, fazemos tudo certinho, Senhor, mas a palavra final é Tua. Perdoa até, Senhor, o nosso ensoberbecimento, porque achamos que temos cultura, achamos que temos teologia, temos filosofia, somos doutores em psicologia, em psicanálise. Nós, Senhor, não nos deixa no contexto da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha doutores, era uma igreja que era rica, era abastada, os irmãos tinham carrões, os irmãos tinham iates, mas diz que era uma igreja pobre, era uma igreja morna, era uma igreja que Tu vomitavas aquela igreja, Senhor. Oh Deus, não nos deixa estarmos neste contexto, Senhor. Senhor, tende compaixão de nós, Senhor. Meu Deus, se Tu não operar, vai ser em vão, Senhor. Mas a Tua palavra diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, Tu vais sarar esta terra, Senhor. Senhor, nós já Te agradecemos por esta mesa que Tu serves na presença dos nossos inimigos. Senhor, nós somos homens cheios de saúde. Nós ligamos que a irmã Clara é uma mulher cheia de saúde. Ligamos, ó Deus, que os enfermos que estão aqui, eles são cheios de saúde. Tu serves uma mesa para nós. E embora na nossa pouca fé, assim como nós sabemos que amanhã vai amanhecer, nós temos a plena convicção que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, Tu conhece o íntimo desta igreja, seja na parte administrativa, seja na parte espiritual. Tu conhece e Tu ouves o que nós não ouvimos. Senhor, Tu vês o que nós não vemos. Senhor, tem compaixão de nós, nos livra da Tua ira, Senhor, e nos ajuda a ser bênção neste lugar. Nos ajuda, Senhor. Senhor, tende compaixão de nós e une o Teu povo pelo sangue do Cordeiro,
e todo espírito de amarração, de inveja, de intriga, de ódio, de raiva, de ranço, nós queremos desligar. Queremos confessar que nós pecamos, mas pedimos a Ti mais uma chance, para que ao nós cantarmos, ao nós falarmos, pessoas sejam curadas. Para que, ó Deus, nem precisamos abrir a boca, só o nosso momento de estar ali, a Tua presença vai ser tão grande, Senhor, que as pessoas serão impactadas. Nos dá esta experiência, Senhor, da igreja primitiva de Atos 2, que ali ocorria maravilhas, ali eles caíam na graça do povo, Senhor, porque havia a presença do Senhor. Senhor, não nos abandone, Senhor, aceita este culto nesta noite, e Senhor, se faça presente em nosso meio. Divino companheiro no caminho de Emaús, não se vá, não nos abandone, Senhor, nos dá mais uma chance de sermos uma igreja cheia da Tua presença. Senhor, embora não tenhamos muitos bens, muitos recursos, mas nós queremos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, da superabundante graça, da graça salvadora, da graça libertadora, da graça curadora, da graça da prosperidade, no espírito, na alma, no corpo, junta e medula. E assim nós já Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus ungido, amém e amém. El Melech Neeman, o Senhor Rei Jesus, em quem nós confiamos e já o agradecemos. Então, meus amados, continuemos com os nossos tangedores, ou seja, os nossos ministradores de cânticos, amém? Som. 1, 2, som. Som. Glória a Deus. Louvado seja. Ainda bem que acabou os bichinhos, né? Tava os bichinhos aqui de calor aqui, estava insuportável. A gente estava por dentro da camisa e não deixava a gente ensaiar direito. É os cupim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por estarmos aqui na casa do Senhor. Mais um culto. Louvado seja, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, que Tu nos dá, Deus, de entrarmos por essas portas abertas, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que Tu possa falar, Senhor, dos nossos corações, em nome de Jesus. Aquele que entrou enfermo saia curado. Aquele que entrou em dúvida, Senhor, toca no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, querendo nos fazer, Senhor, nos afastar de Ti, nos afastar da Tua presença, mas nós queremos prosseguir em cada vez mais, buscando mais da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Queremos ser, sim, Senhor, verdadeiros adoradores por excelência. Queremos ser, Senhor, porque Tu procura na terra verdadeiros adoradores que Te louvam em espírito e em verdade, e que Tu possas estar encontrando esse no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.
Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, meus amados? O segredo é o Espírito Santo. Ele falou: sem mim nada podeis fazer. E quem vai nos lembrar de todas as coisas é essa pessoa que de repente para nós tem sido assim um pouco meio que esquecido, né? Irmãos, onde você andar, ao se acordar, qualquer coisa, tenha esse hábito: Espírito Santo, o que eu faço agora? Me orienta, né? Me ilumina, tá? Porque quando você pega na língua de Jesus, Espírito na língua de Jesus significa mente que conecta com a salvação. Essa é a definição de Espírito. E Santo é Kadosh, né? Ruach Kadosh. Então, como é que eu posso saber o que é isso, Espírito Santo? O que é andar no Espírito? É a sua mente com a mente de Deus. E como é que eu sei que eu tenho a mente de Deus? Usando a sua palavra. É a sua palavra que vai me dar o entendimento. É a sua palavra. Então, mais do que nunca, eu me cobro muito assim, né? No seminário que a gente ministra, os nossos alunos vão ter que ser os homens e mulheres que vão ter que ter muito bem iluminado o seu entendimento, vão ter que ser obrigados a ensinar novamente a língua portuguesa para as pessoas. As pessoas quase não entendem o que é a língua dele, né? Aí você fala: é spoiler. Não, não é spoiler, é revelação. Por favor, né? Por que spoiler? Né? É revelação. O que é revelação? Revelação vem de velum. Velum em latim é véu, e revelação é retirar o véu. Então, às vezes, irmão, nós estamos dando, como falou o pastor Eric no curso que deu aqui para nós, às vezes nós estamos dando respostas que as pessoas não estão perguntando. E quem vai nos orientar se nós estamos realmente dando respostas é o Espírito Santo. É Ele, porque é Ele que vai trabalhar com você, comigo. Eu posso ter os melhores cursos do mundo, fazer as melhores faculdades, doutorado, do pós-doutorado, mas se não tiver o Espírito Santo, irmãos, eu posso pegar uma pessoa que mal sabe falar e escrever, e ela chega e Deus enche ele da presença dele, né? O pessoal da Baixada tem muito isso, até preocupante, né? Agora tem o movimento de Xerém. Xerém está num movimento, irmãos, que as pessoas estão na rua cantando, está um mover em Xerém. Saiu da igreja e está na rua. Mas não sei até que ponto, né, esse movimento, né, está também atrelado ao entendimento. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho mudança de vida. Eu mudei de vida. Eu mudei de vida. Amém? Então vamos fazer o nosso ofertório a Deus, que eu até estava procurando aqui, Provérbios 8. Hoje nós estamos realmente no vento do Espírito, né? Hoje nós estamos assim, no vento do Espírito mesmo. Então estamos esperando assim um grande mover do Senhor, né? Perdão, Provérbios 3, terceiro capítulo, versículo 9. Provérbios 3, verso 9. Tá? Lembrando aos que chegaram agora que o pastor Fiuza está em Vaz Lobo, ali no aniversário da esposa do pastor que está lá, e ela ore muito pela irmã Clara. Se você puder orar, quem sabe até jejuar. Nós ficamos assim, irmãos, a igreja ela tem umas histórias interessantes, né, do mover de Deus. Quem há de lembrar do nosso pastor em memória, os dois pastores, né? Mas o pastor Adonias,
A igreja lembra, né, quem esteve aqui, o mover que a gente fez de um jejum, o dia inteiro, e ele tinha que se operar no dia seguinte, e chegou lá e Deus operou. Então esse Deus não mudou, irmãos, não mudou. É tão chato quando o cristão joga a toalha. Não tem mais jeito, é assim mesmo. Não é assim mesmo, tá bem? Então o pastor teve que ir lá, para até tipo assim, chegar junto, né, do aniversário dessa irmã, e ele se sentiu assim muito tocado, e pediu para a Mônica dar uma palavra lá para ela, no aniversário dela. Então oremos, irmãos, não só por ela, mas por milhares de irmãos que estão carecendo de orações, amém? Então leamos juntos Provérbios 3, verso 9, né? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, o mundo das pessoas que não são cristãs, o Samuel me falou que o pãozinho que o Guanabara vende é feito no Rio Grande do Sul, o pão francês, Madespan. E diz que esse empresário é tão rico, irmãos, que ele comprou o estádio do Grêmio e deu de presente o estádio do Grêmio para o Grêmio. E diz que quanto mais esse homem investe, mais ele prospera. Diz que ser empregado da Madespan, diz que é disputado, e quem entra só quer sair depois de morto. São pessoas que descobriram o segredo de investir, quanto mais nós, amém? Vamos orar então com o nosso diácono Maurílio, amém? Pai, glorificado e exaltado o teu nome, Senhor, nesta noite, graças te damos, rendemos graças a ti. Obrigado, Pai, por essa igreja centenária, pregando a palavra genuína aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pelas pessoas que vieram no dia de hoje. Sabemos, ó Pai, que tu falas, ó Pai, de maneira diferente com cada um de nós nesta noite. Que cada um de nós que entramos aqui nesta noite, Pai, possamos sair e receber tudo aquilo que tu queres, ó Pai, que nós recebamos neste lugar. Fala conosco, fala com a tua igreja, ministra no coração de cada um de nós. Agora, Pai, colocamos também em tuas mãos o ofertório da tua casa. Tu sabes, ó Pai, a necessidade que a igreja tem passado, tem vivido, mas, ó Pai, tu sabes também, Senhor, a necessidade do meu irmão e da minha irmã. Tu sabes, ó Pai, de todas as coisas. Abençoa este momento, se a tua graça, em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu não sei se você consegue fazer pela internet a contribuição, né? Nós estamos com um problema na internet. Não sei se você consegue fazer. Alice.
grato, amados irmãos. Nós temos um visitante chamado Tiago da Silva. Seja bem-vindo, Tiago. Deus abençoe. Quiser levantar para o pessoal te ver. Tá bom, Tiago? E temos também uma dupla poderosa aí. A dupla de missionários, né? Que é o missionário Jorge Vergara, o seu filho ali, né? Entendeu? Que é o Daniel, é isso? Pode levantar, Daniel. Saudade de vocês, estão vivos, hein? Que bênção! Que bênção! Poxa, que satisfação ver vocês. Poxa, que saudades, né? Cacaria que o diga, né? Mendanha que o diga. Cacari e Mendanha, irmãos. Missionário de Cacari e Mendanha há muitos anos. Ah, Mãe Vassu, né? Grande Daniel, poxa, rapaz, que surpresa agradável, que surpresa. Meus amados, a igreja, ela tem esse veio missionário, né? É missões. Irmãos, a igreja que não for missionária, é uma igreja que ela está sendo candidata a ser um depositário, uma depositária de águas paradas, que vai dar dengue, né? Igreja que não é missionária, ela cria, assim, coisas muito engraçadas. E nós temos vários alunos, e nós estamos com trabalho até pela internet, até na África agora. Interessante, né? Interessante. Irmãos, o trabalho missionário, ele é fundamental. Ainda sonho que essa igreja aqui ainda vai bancar missionários na África, na Índia, entendeu? Que por enquanto a igreja só banca missões, né, a nível estadual, né, e interestadual. Mãe Vassu é interestadual. Mas missões, irmãos, a menina dos olhos de Deus. Está aí o Daniel e o seu pai, o irmão Jorge, né? Missionários, né? São missionários. É pena que nós, irmãos, estamos muito ralinhos, né? Nós substituímos o apostolado por missionário. Mas a igreja primitiva, ela investia sério no apostolado, né? Ah, mas não tem apóstolo. Você tem que saber que apóstolo é simplesmente um contexto cultural que Jesus pega ali. Ele não inventou aquilo assim, porque ele queria agora eu cismei e vou criar uma nomenclatura. Não foi isso que Jesus fez. Apóstolo, ele via um navio grego, e o nome deste navio chamava-se Apóstolo, porque era um navio graneleiro, que ia levar comida de cidade em cidade, de porto em porto. Por isso que foi chamado apóstolo. Não é que Jesus inventou, que Jesus criou uma nomenclatura e fez um concílio e saiu a fumaça preta, a fumaça branca, nada disso, irmão. Jesus preparou esses homens, encheu eles da semente que é a palavra de Deus e falou: vão. E graças a isso, irmãos, o evangelho chegou hoje até nós. Graças a isso, irmãos. Então, missões é algo assim, irmãos, que é prioritário. Prioritário. O pastor in memoriam, ele tinha essa visão, foi o legado que ele deixou, e a gente vai ver se a gente consegue ultrapassar esse legado de missões. Vamos ver se a gente consegue, entendeu? Mas pelo meu espírito, não por nós. Não é isto? Então, na sequência nós teríamos o nosso coral, né, mas ainda não podemos ter. E, podemos? Amém, que bênção.
Seja louvado o Senhor Jesus. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra. Jesus, meu guia, meu bom pastor, meu protetor, em Ti eu confiarei. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti a glória, a honra e o louvor. Glória a Deus, irmãos. Muito bom. Hoje está assim uma noite maravilhosa, né? O Espírito Santo está muito forte assim. É coisa assim, mesmo diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, vivenciando, passamos. Mas quando você desliga um pouco e vai lá para cima, né? Você esquece daqui, né? Jesus. O mais importante é Jesus. Não importa se, como falou Abacuque, né? Pode faltar tudo na geladeira, no trabalho. Ele falou: olha, eu experimentei a alegria do Senhor. O resto não diz mais nada, né? Que a nossa vida como eu já falei para vocês, né? A gente não traz nada deste mundo e não leva nada. Agora, precisamos levar muitas pessoas para Cristo. E as pessoas têm que ver em nós alguma coisa de Cristo. Muito bom isso, muito legal, muito gostoso. Então vamos ler um texto para a nossa meditação rápida nesta noite. Lá no Evangelho da Águia,
no capítulo 15, é o quarto evangelho, é o evangelho que na língua de Jesus chamam de Iohanan, em português botaram João. O seu nome nunca pode ser mudado em qualquer idioma, o seu nome vai ser sempre seu nome, mas aqui trocaram o nome dele para João. 15, ali no versículo, até o versículo 5, né? Aliás, até o 7, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Senhor, muito grato mais uma vez, como cantamos agora, ouvimos o cântico, Jesus é o nosso guia. E Senhor, aqui diz que se as tuas palavras não estiverem em nós, estamos numa situação difícil, porque seremos arrancados e jogados ao fogo. Mas se nós estivermos em Ti, nós, ó Deus, seremos uma bênção. E é o que mais a humanidade está precisando, conforme Romanos 8,19. A humanidade, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está escrava do pecado, não porque ela queira, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas hoje, Senhor, estamos aqui para mais uma vez estarmos a teus pés como Maria, semelhante àquela multidão ali no Sermão da Montanha. Que, Senhor, imaginemos o que é estar naquela montanha sentado no meio das pedras, no meio de formigas, no meio de insetos, mas ninguém se incomodou, porque tu tinhas as palavras da vida eterna. Nos faz também ter essa experiência nesta noite. Nada venha nos incomodar. E fala, além do que, ó Deus, este simples vaso de carne, pecador como todos, seja um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Às vezes eu fico assim viajando, irmãos, porque a gente reclama, né? Porque a igreja está assim, porque a igreja não foi varrida, a igreja não tirou o pó. Eu fico imaginando o sermão da montanha. Como é que é isso, irmão? As pessoas estão sentadas ali, né? E é na relva, irmãos. Não é na relva? Sermão da montanha? Será que tinha ali espanador? Tinha ali inseticida? O que tinha ali, irmão? Entendeu? Mas tinha algo muito poderoso, que é o que nós queremos assim viver, né? E este sermão, aliás, esse texto aqui, ele já faz um apanhado, né? Ele já dá um resumo, porque
a imagem que ele nos dá é uma imagem pastoril, é uma imagem que lembra o homem lá no Éden. Interessante, né? Ele coloca uma árvore frutífera, ele coloca uma videira. E aí, o início da humanidade é num pomar. Nós dizemos que é jardim, mas não é jardim. Melhor seria dizer jardim-pomar, porque você não come flores, a não ser um grupo aí, mas você come frutas. Então ele está retornando, porque ele está indo embora, irmãos. João já fala de Jesus, tchau, estou indo. Então ele está dando as últimas instruções. E ele está deixando um legado que a igreja precisa ter muito, assim, cuidado, né? Qual é o legado que o Jorge está deixando para o vizinho dele, para o filho dele, para o patrão dele, para o empregado dele, para as pessoas que convivem com o Jorge? Qual é o legado que o Jorge está deixando em relação a Cristo? O Jorge está deixando mais o eu dele ou mais o ele de Jesus? Então ele vai falando aqui, né, sobre essa questão de você no capítulo 14 ele fala: eu estou indo embora, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Os cânticos hoje que foram aqui cantados, um falou sobre o Espírito Santo, que é fundamental. Irmãos, a igreja que não tem o Espírito Santo, assim em muita evidência, a igreja que ela corta o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo só pode fazer isso, olha, tu tem horário, Espírito Santo, vê lá, hein, tu pode fazer até aqui, daqui para lá, né? Nós corremos um sério risco. Então aqui ele está dizendo assim, porque, meus amados, ele fala, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo. Este é o lado negativo. Se vós estiverdes em mim, aí é que está, né? Porque ele faz, irmão, se você pegar João 8,32, eu estava ali meditando, né, repassando, poxa, João 8,31 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele nunca vai falar alguma coisa que já não tenha falado, ele só está dando agora mais uma ampliação, ou seja, ele está dizendo, olha, o primeiro passo é você ser liberto, o primeiro passo você tem que conhecer Jesus. Para ele falar no capítulo 15, se vós permanecer em mim, porque no capítulo 15 ele está cobrando já uma postura que ele não está cobrando no 8. No 8 ele fala, você tem que conhecer. Conhecer no original quer dizer intimidade, quer dizer relacionamento. Tem casais, irmãos, que até o nariz dele é igual ao do outro, de tanta intimidade que tem. Sabia? É muito relacionamento, porque é conhecimento, é intimidade. Então, Jesus fala assim, vocês têm que ter uma intimidade comigo, em que a minha palavra, ela vai tomar conta de vocês. Vocês vão ter que esvaziar-se do seu próprio eu. Vocês vão ter que abrir mão do seu eu. E o nosso maior nó górdio, que é o nó que ninguém consegue desfazer, é nós nos libertarmos do nosso eu. Sabe? E eu só posso libertar do meu eu se o meu eu morrer. Se o meu eu não morrer, eu falo uma coisa, mas as minhas atitudes falam outra. Tu quer conhecer alguém? Não olhe para as ações dele,
Aquilo ele ensaiou, ele treinou, ele fez uma performance, ele ensaiou até no espelho. Se você conhecer alguém, procure ver as reações dele. Quando você contrariar ele ou ela, aí tu vai conhecer a fera, neném. Entendeu? É pelas reações que vamos conhecer quem é quem. Então, quem quer casar ou vai casar, abra o seu olho, né? Conheça bem as reações antes, para depois dizer que alguém te enganou. Que é esta intimidade que nós precisamos ter. Essa intimidade em que Paulo vai falar em Efésios 5:24, que é o lavar regenerador da palavra. Deixa eu confirmar aqui só isso, que eu não ia falar sobre isso. Efésios 5:24, né? Que ele fala assim, aliás, 26, 5:26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui é a relação do homem com a mulher e da igreja com Cristo. Então, irmãos, veja bem, para você ter uma boa árvore, uma árvore que dê fruto, tu tem que ter 3 coisas no mínimo: uma boa quantidade de sol, água e nutrientes. Para você ter uma árvore que dê frutos, né, nós temos ali os nossos mamões, os mamãos. Então, se nós queremos que o mamão ele cresça, devemos ter ali, ele já tem sol, damos água, mas tem que colocar nutrientes nele. O que é que isso tem a ver agora com Jesus? Jesus é o nosso sol da justiça. Jesus é a nossa luz. Então, quando eu tenho a experiência com a luz de Jesus, quando Ele ilumina-me, quando eu não ando mais em trevas, é um primeiro passo. O segundo, nós falamos que é a água. E a palavra do Senhor, ela vai ser essa água que vai nos lavar de dentro para fora. Então, à medida que a palavra de Deus vai entrando no Jorge, vai lavando o interior do Jorge, o Jorge vai tendo, porque a seiva da árvore é fornecida pelo sol, pela água e pelos nutrientes. Então, o que está dentro do Jorge, agora tem que ser consequência desta intimidade, deste relacionamento do Jorge com Cristo. E às vezes nós nos enganamos muito, né? Em que nós falamos muito na igreja CNPJ. E nós ficamos muito presos à igreja CNPJ. E aí, por ficarmos presos, ocorre muito desigrejados. As pessoas se afastam, porque ela fez uma relação com a igreja CNPJ, ou a igreja com o logo. E ela não fez uma relação com o Senhor da igreja. Eu costumo falar muito com a Ritinha, que a gente fala assim, alguém quando vai no Palácio de Buckingham, lá em Londres, e aí tem a visita ciceroneada, ou tem lá alguém que orienta você para conhecer algumas partes do castelo, mas a pergunta fica assim: você conseguiu falar com a rainha? Agora é o rei, né? Não. Para falar com o rei, com a rainha, tem que marcar uma audiência. E às vezes nós estamos numa igreja, e que nós estamos nesta igreja ali, mas nunca falamos com o rei. Sabe? Nós sabemos tudo da igreja, damos aula de história, da eclesiologia, nós sabemos tudo. Mas ele fala: quando eu conheço a verdade, eu sou liberto.
Porque eu tenho que me libertar, irmãos, do meu eu, que é o meu ódio, os meus vícios, as minhas mágoas. Eu tenho que me libertar disso aí. Isso aí são o que ele fala, né? O que não dá fruto. Então, quando eu me olho e tenho umas reações assim estranhas no meio da família, no meio da igreja, que até você se desconhece, né? Mas poxa, fulano, perdão, saiu sem querer, querendo. A psicologia diz que você sempre quis falar aquilo, e a boca fala que o coração está cheio. Mentiroso, você sempre quis falar aquilo para o irmão, ou para a esposa, ou para quem quer que seja, mas você fala assim, deu ruim, porque você não foi limpo ainda, sabe? Você não foi limpo. A igreja, irmãos, ela precisa entender que ela é a embaixada de Deus na terra. A humanidade está procurando homens e mulheres que sejam filhos de Deus. E eles têm dificuldades, porque eles encostam na gente, eles olham para a gente, como falou o pastor Eric aqui no curso para professores, e falou uma coisa que me preocupou muito mesmo, e falou que há igrejas que elas estão muito infeccionadas, elas estão muito ainda sem essa limpeza. Então há discussões, há brigas, há divisões, há partidarismos, e me preocupa muito o nosso país, porque, irmãos, o mundo é o que a igreja é. Se a igreja é luz, o mundo torna-se iluminado. Sabe, se a igreja tem aquele padrão dela, não, isso aqui não. Ah, mas ninguém está vendo. Não. Deus está vendo. Ninguém, mas Deus está vendo. Sabe? Porque é essa comunhão que eu tenho com Deus, é esta seiva que entra dentro de mim pela palavra, e eu começo agora a ter atitudes de amor, atitudes de benignidade, de bondade, de tolerância. Mas o que nós vemos, irmãos, é um conflito muito grande, porque, olha, você se converteu, olha, não pode isso, não pode aquilo, não. Irmãos, a árvore frondosa, a árvore que está cheia de seiva, que ela foi nutrida pelo sol, pela água, pelos nutrientes, ela não se preocupa com as folhas mortas. As folhas mortas vão cair, porque virão novas folhas. Entenderam? Porque ele fala, o ramo, porque, irmão, nós temos um momento muito forte na nossa vida, que é a poda. De repente Deus está podando o Brasil, ou está podando a igreja, para dar mais fruto, e esse processo é horrível, é um processo que você fica totalmente desconfortável, porque a poda é isto, a poda é para dar mais frutos. Então, essa intimidade que nós vamos tendo mais com Deus ainda, porque, irmãos, ou nós refletimos aquilo com quem nós mais estamos íntimos, mas com quem nós mais estamos íntimos? Com o nosso eu caído, com o velho Adão, ou com o novo Adão, que é Jesus? Nós temos 2 testamentos aqui. O primeiro testamento, que é o que quando alguém morre e deixa algo escrito, é um testamento de morte. O primeiro testamento, ele é horrível, ele nos deixou um legado de morte, e quem escreveu esse testamento foi Adão. Adão pecou e deixou.
Primeiro Testamento, o homem está morto. Mas o mais gostoso, o mais lindo, que o Segundo Testamento é Jesus quem deixa escrito. E ele ressuscitou, ele está vivo. Então eu tenho que viver agora de acordo com, eu tenho que ter mais intimidade com o Segundo Testamento do que o Primeiro Testamento. E às vezes eu fico mais presos à lei e à graça. Eu queria entrar nesse item com vocês agora. O que é lei e o que é graça? Irmãos, a graça ela é espantosa. A graça, se você não for libertado, a graça ela deixa você numa situação de preguiça. Porque ele falou: Josué, você vai colher o que você não plantou. Quem é que não quer, irmãos, colher o que não plantou? Você vai morar numa casa que você não edificou. Quem é que não quer isto? Irmãos, no Éden, o que aquele casalzinho fez lá no Éden? Eles ajudaram Deus a plantar, a fazer mudas. Lembra que Deus ali combinou com eles? Ou Adão e Eva vão me ajudar a reflorestar o jardim. Lembra que eles fizeram isso? Lembra? Porque ali é o exemplo da graça. Eles encontraram tudo feito. Tudo feito. Sabe? Tudo pronto. Mas o homem pecou e aí veio a lei. E a lei agora, ela manda que você não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas aí vem Jesus, e é o único que consegue cumprir a lei. Irmãos, eu não sei qual é o teu problema, mas pensa bem o currículo do Deus que se apresenta para nós. Imagine não, pense só, no Gênesis 1, o Deus que fez Gênesis 1, que tem no currículo Gênesis 1, será que ele consegue resolver o teu problema? Será? O Deus que tem no currículo Gênesis 1, que disse: haja luz e houve luz. O Deus que disse: apareça a porção seca, e agora povoem-se os mares e encham de frutos. Esse Deus que tem esse currículo, será que ele consegue resolver o teu e o meu problema? Com todo esse currículo? O que você acha? Será que ele é capaz de resolver qualquer problema que você esteja enfrentando com esse currículo de Gênesis 1? Será que ele consegue, irmãos, resolver o nosso drama? Será que ele consegue? Será? Hein? É um caso a pensar, a refletir, né? Porque ele falou: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E o que é isso, irmão? Vamos lá. É que a hora já foi, né? Jesus, ele é muito agrônomo, né? Irmãos, está aí, o mundo vai terminar assim. O mundo vai terminar as pessoas controlando a comida e a água. Quem tiver comida e água, né, vai mandar no mundo, porque o mundo vai terminar assim, né, as pessoas procurando comida. Ali no livro da Revelação, chamado Apocalipse, fala que haverá os 4 cabelos do Apocalipse, haverá fome. Então sempre é comida. Interessante, né? Deus começa a história com comida e termina o mundo com comida. De repente os irmãozinhos, nossos irmãozinhos, eu estou incluído, nos sentimos muito à vontade de, em qualquer festa, de nós darmos muito trabalho aos garçons, porque crente come muito. Diz que o maior medo dos garçons é festa de crente, que eles não bebem, mas o que eles não bebem, eles comem. Então, nós temos essa mania de comer. E aí, na verdade, Jesus ele fala assim: o ramo que dá fruto. Mas como é que esse ramo dá fruto?
Como é que começa o fruto? O fruto vem primeiro de uma folhinha. Aí a folhinha vem o quê? Vem a flor vem o fruto. Então, para terminar, eu quero deixar para vocês essa ilustração. O que é a folha? A folha são os meus pensamentos agora, que são moldados nos pensamentos de Deus. Ele fala, se as minhas palavras, que é a folha, as minhas palavras é a folha, é a folhinha que vai começar a nascer. Irmãos, a maior evidência que uma igreja, ela está cheia do Espírito Santo, é quando essa igreja briga com o pastor. Pastor, tem que abrir mais uma classe da escola dominical, porque nós não estamos dando vazão. Está faltando sala porque tem aluno pelo ladrão. Irmãos, esta é a maior evidência de que esta igreja está cheia do Espírito Santo. Você sabia? Irmãos, a ideia hoje é você refletir, é você e eu ficarmos na poltrona totalmente desconfortáveis. Sabe? Uma igreja que deixa o pastor, como dizia na minha terra, atucanado, sem saber o que vai fazer, porque é tanto aluno e não tem como acomodar os alunos. Essa igreja, ela está cheia da presença do Espírito Santo. Nós cantamos aqui, Espírito Santo. Ritinha fica muito comigo, que ela me acha muito tradicional. Falou que eu sou muito seco. Não é que a gente seja seco, irmãos. É que algo em Deus fica assim, mas vem cá, será que eu só estou me emocionando? O pessoal de Xerém está lá, né? Não sei. Depois você vê na internet lá, está um mover lá em Xerém, né? Estão indo nas ruas, cantando e tal. Não sei. Mas tem que ter frutos. Tem que ter mudança de vida. Então a folhinha são os pensamentos. E a folhinha vai gerar o que? Uma flor. O que tem a ver a flor com a gente, com a palavra de Deus? A flor são os seus desejos. A flor são os seus sonhos. O que a palavra de Deus tem causado em você? Quais os desejos e os sonhos que a palavra de Deus tem causado, tem florescido em você? Estou muito confuso ou não? Acho que estou, não é isso? Misturei botânica, misturei misericórdia, né? Mas é uma ideia de você fazer essa cognição ou essa conexão. Que Jesus, ele está sendo muito simples. Ele está pegando o dia a dia deles. Porque Israel, querendo ou não, é um país pastoril. Aliás, qual é o país que não é pastoril? Só o país que não tenha condições. Israel é um país que não tem condições e consegue ser o maior produtor de laranjas do mundo. Israel é o primeiro produtor de laranjas do mundo. Se eu não me engano, é o segundo produtor de flores do mundo. Você anda em Israel, de um lado ao outro, você demora no máximo uns 5 a 10 minutos de carro. Que povo é este? Mas é um povo que trabalha com a mente. Então, irmãos, a evidência de que mas você é cristão. Sim, eu tenho aqui a minha carteirinha, tenho aqui o meu título, eu estou no hall de membros, eu sou cristão. Eu tenho aqui as minhas credenciais e está aqui, ó. Engraçado que às vezes, né, teve uma pessoa que ele queria trocar de ônibus, que ele se enganou na hora de marcar, tal, e o rapaz da rodoviária implicou que ele não poderia trocar a passagem. Aí ele, muito tranquilo, puxou
um documento que ele tinha e deu uma carteirada no cara. E o cara, tá bom, doutor, já tem uma vaga para o senhor. Porque às vezes, irmãos, eu quero meus direitos. Irmãos, isso é fruto de... Isso são desejos, são atitudes e ações. E para terminar, vimos que a folhinha são os pensamentos. Ele falou, aquele que tiver a minha palavra. Porque a palavra pastor, na língua de Jesus, ela tem três letrinhas. A primeira letrinha tem uma figura. Cada letrinha tem uma figura correspondente. A primeira figura é mente. A figura de uma mente, a cabeça pensante. A segunda letrinha é a imagem de uma visão. E a terceira letrinha é de mão. Então, pastor, na língua de Jesus, na cultura deles, é o homem, é a mente de um homem, a visão de um homem, e você está nas mãos dele. Lembrando que mãos, para Deus, significa poder. Deus fala assim, Moisés, eu tirarei o meu povo do Egito com mão forte. E a mão para eles tem 10 dedos. E Deus tira Israel com 10 pragas, ou seja, 10 dedos. Então quando você fala assim, o Senhor é o meu pastor, se você entender o código só dessa palavrinha pastor na língua de Jesus, você vai agora fazer um comentário do Salmo 23 muito mais além. Então, a folhinha são a palavra que vai originar pensamentos. Então, eu estou nos pensamentos, que ele fala assim, Jesus ali, irmãos, ele está dizendo, eu estou indo embora, mas eu quero deixar o meu legado para vocês. Eu não vou deixar para vocês ouro, eu não vou deixar para vocês prata, eu vou deixar para vocês o que ninguém pode te roubar. É isso aqui, ó, conhecimento. O judeu, ele cansou de viver isto. Ele dizia para os seus filhos, eles eram de várias nações, ele dizia, meu filho, não corra atrás, se o ladrão pegar o ouro, se o ladrão pegar as joias da família, pegar tudo, deixe ele pegar, porque o nosso Deus te deu uma mente para você conseguir muito mais. Então, Jesus, quando vai embora, ele não deixa nada praticamente para os discípulos palpável, mas ele deixou um tesouro. Ele deixou palavras que vão gerar folhas de esperança, que vão gerar flor, que vai dar desejo. E depois da flor, nós temos o que depois da flor? Estamos em primavera, não é isto? É a época das flores. O que vem depois das flores? Vem o fruto, né? Diz que o pastor, quem faz o casamento da natureza é a abelha, sabia? Porque ela agrega gineceu e androceu, e aí dá o fruto. Então, na verdade, irmãos, quando eu e você damos frutos de justiça, em que você consegue vencer o vício, consegue vencer o ódio, consegue vencer a mágoa, porque em você jorra luz, jorra água, joga os nutrientes. O maior nutriente que faltou eu falar para vocês é quando você tem a plena certeza de que Jesus perdoou os teus pecados. Irmãos, por que nós temos depressão no nosso meio? É porque nós ainda não trabalhamos com a questão do nosso pecado no passado. É aquele filmezinho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Irmãos, quando eu tenho esse nutriente que me diz, eu não lembro mais do meu passado, aí eu vou entrar na famosa doutrina, né, da justificação. Eu fiquei justificado, então meu pecado foi zerado. Então esse nutriente, irmãos, é fundamental, porque se eu não souber, irmãos,
se eu não tiver a experiência do perdão dos meus pecados, eu não vou perdoar você. Eu não vou perdoar você. Mas não vou mesmo. Não vou mesmo, irmãos. Porque eu não estou nutrido com o perdão dos meus pecados. Eu vou acusar você. Eu vou fazer igual Adão faz com Deus, igual a mulher faz com a serpente. Eu só não sei se a serpente falou alguma coisa, sabia? Eu queria saber o que a serpente falou. Porque o Adão falou, foi a mulher, né? E a mulher, foi a serpente. Agora eu não sei o que a serpente foi para se defender. Não, fica isso. Porque, irmãos, o perdão é o perdão. Nós temos que entender, irmãos, se nós não tivermos a experiência do perdão, eu posso ficar na igreja há 1000 anos, pregando, cantando, fazendo milagres, sinais e maravilhas, mas eu vou ter aquela experiência ali, de Mateus 7:22. Jorge, eu não te conheço. Segurança, tira o Jorge daqui. Não conheço o Jorge. Fora. Entenderam? Então, irmãos, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês, para que nós venhamos assim, nós estamos nos grandes desafios, desafio de nós mesmos, mas, irmãos, à medida que Deus, assim, vai nos libertando, irmãos, você fica muito alegre, pode vir tempestade, pode vir problema, aí tu vai entender São Paulo fala assim, posso todas as coisas. Qual é o próximo problema? Qual é a próxima dificuldade? Irmãos, quem permanece em Jesus, quem experimenta esta luz que é Jesus, esta água que é a palavra, e este nutriente do perdão, é uma pessoa que pode dizer que ele é feio, pode dizer que não lembraram dele, esqueceram de mim, eu não estou nem aí, porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, né? Eu comecei a dar frutos, porque é uma das orações que eu faço muito. Senhor, será que eu já fui cortado da videira e não sei? Sabia que eu me pergunto isto? Senhor, será que eu já fui cortado e não sei? Porque o galho seco que não dá, ele corta e bota no fogo, né? Agora, como é que eu vou saber isso? Pelos meus pensamentos, que é conforme ele, pelos meus sonhos e desejos, que são conforme ele, e os frutos, que são como Cristo é. Amém? Então eu quero, não sei se a gente pode cantar um hino, né? Não sei se o Sandro tem algum hino para nós. Amém? Me lembro do missionário que o marido da Renata, que mora nos Estados Unidos, trouxe para nós, o Jeffrey, que chamava Sandro. Ele não sabia pronunciar Sandro, né? Sandro. O Jeffrey. Verdade. Amém. Antes de eu, a verdade é que me veio um hino, e agora a mensagem vem, aí vem outro hino. Eu fico, qual é o hino, Senhor? Mas antes de tudo, irmãos, nós estamos aonde? Num culto, né? Tá abafado, não tá? Tá abafado, fala a verdade. Eu estou ali atrás, tá bem, Senhor. Mas fica ligado nas coisas do Espírito Santo. Enquanto o Alci estava aqui ligado, irmãos, eu quero cantar esse hino, mas eu quero que você entenda. Você tem que estar sempre ligado quando você estiver na presença de Deus. Você colocar o pé na casa de oração. Fica nas coisas ligado que Deus quer falar com você. Eu me desligo quando eu estou adorando a Deus. E Deus começa a falar. Irmãos, a mensagem que Deus te deu hoje, eu tive aqui uma revelação. A grande colheita
Deus falando comigo aqui. Eu começo a rir. Aí eu falo para a Jane, quando você vê eu rindo, é que eu estou lá do outro lado, não estou aqui mais. A grande colheita. Aí eu sento ali, onde o presbítero está, e começa aqui a hora da oferta. E Deus falou assim: lembra do véu que desceu lá em Atos 10? Lembra? Irmãos, não faça acepção de ninguém. Deus estava falando comigo. Deus veio para todos. Adore a Deus da sua forma. Adore a Deus. Se você gosta de um tipo de música, não problema. Adore a Deus da sua forma. Valorize a Deus, valorize. E Deus estava falando comigo ali atrás. Querido, fica dentro da arca. Permanece na arca. Não sai não. Não fica pulando de uma arca para outra não. Você que saiu de uma igreja, fica pulando para outra, fica pulando para outra. Você tem que ter um encontro de volta com Cristo e permanecer no caminho. E para isso você precisa, eu vou ser obediente, o último hino que Deus colocou no meu coração ali. Eu queria ministrar sobre você. Na capela. Amém? Recebi um novo coração do Pai. Quem sabe? Coração regenerado, coração Vamos lá. Coração que é inspirado por Jesus. Estamos falando de fruto, né? Como aí você fala para um amigo de lá do lado aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a colheita, é a comunhão. Fique ligado nisso. Somos e assim bem ajustado, totalmente unidos, vivendo em amor, sem qual, lembra das mágoas que foram faladas aqui? Deixa ela, a falsidade, a mágoa, continua cantando. Expressando a glória do Senhor, uma vivendo, você tem um compromisso, não esquece disso, do grande amor, eu preciso, é o corpo de Cristo, que pode falar para o irmão do lado atrás, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Está calor, mas o refrigério do Espírito Santo é maravilhoso. Eu posso completar, porque senão o Espírito Santo ele puxa a minha orelha. Já viu o Espírito Santo puxar a tua orelha? Ele puxa a minha. Porque você não falou tudo o que eu mandei falar. Então eu quero cantar o segundo hino. Que você vai falar para o amiguinho do lado outra vez. E vai falar assim: quero que valorize o que você tem. É o Espírito Santo. Você é um ser. Então, se você entrou mal aqui, você vai sair feliz. Nada de ficar sofrendo. Deixa isso para lá. Você é uma novidade de vida em Cristo Jesus. Fala para ele agora. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E daí? Daí você pode então perceber que para Ele há algo. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para finalizar, você tem valor. Entendeu a colheita, irmão? Entendeu a semeadura? Entendeu a mensagem? Saia daqui renovado, renovada no Espírito Santo, no refrigério de Deus. Amém? Mas aí eu vou falar uma coisa para você. Tem orado? Tem buscado? Está sem força? Não é comercial não, é vida no altar. Terça-feira tem culto. Por mim, quarta-feira tem culto. Por mim, quinta-feira tem culto. Vem buscar, vem se alimentar. Sexta-feira. Entende? Busque a Deus todos os dias. E não sai da arca. A arca é Jesus. Não sai da presença. Não sai da comunhão. Não sai da igreja. Lá fora está pior. Aqui tem comida. Amém? Deus abençoe. É tão bom, irmãos, quando... Eu, para mim, ainda não senti calor ainda, que eu estou no vento do Espírito aqui, então... Mas é tão gostoso, irmãos, a presença de Deus. É tão bom quando você e eu, assim, sabe... Embora esteja calor, mas você quer, assim, desligar desse mundo, para depois você renovar suas baterias, ir lá e abençoar pessoas. Então, muito obrigado ao Senhor, muito grato a vocês, uma boa semana de bênçãos, e até vou convidar o Sandro para fazer uma oração por nós aqui, tá bom, Sandro? Ora por nós, tá bem? Ora por nós, por esse culto. Né, esse culto, tem alguma notícia para a gente ou não, Renata? Só para isso, pode. Só um pouquinho, Renata. Tem algum aviso? Só reforçando mais uma vez, hoje teve almoço, foi só sucesso, né? Só sucesso. Tinham 72 pessoas almoçando. E domingo que vem tem mais. Eu vou começar a colocar, né, eu, Jeane, Adriana, nós vamos começar a colocar a lista das pessoas que querem almoçar. Nessa semana, a gente não colocou junto porque ia confundir, iam ficar 2 listas, né, porque eram 2 semanas seguidas, tá bom? E no boletim tem algumas notícias, só não está a data do encontro de mulheres, mas é 18 de outubro. A gente nessa semana já vai incluir no boletim também, tá bom? Então, dê seu nome. Quem não está em nenhum grupo, se quiser me dar o nome agora de noite, pode dar. Investe no reino, irmão. Amém. Investe no reino. Irmãos, queria completar aqui com uma coisa. Até tem quem está aí fora, fica ligado. Até tem aí fora, fica ligado, porque eu sei que está muito calorzinho, né? Pega um irmãozinho aí, que não seja parente, tá bom? Que não seja parente, que é muito fácil, né? Queria que você pegasse seu irmãozinho e abençoasse ele. Deus me ensinou uma vez isso. Uma missionária foi lá em casa e ela estava muito mal. E ela precisava de ajuda. Entende? E Deus falou comigo, irmão, para ela ser curada, ela que tem que semear em você e na família. E eu falei, irmã, Deus está mandando falar comigo que primeiro você tem que abençoar minha família. E eu chamei minha família toda, minhas filhas eram pequenas, falei, a irmã vai nos abençoar. Irmão,
Quando a irmã acabou com a oração, não sei se a Jane lembra disso, já tem muito tempo. A irmã, ela estava pipocando de alegria. Eu acho que ela tinha esquecido até do que ia pedir. Porque fluiu dela, tem que fluir de você. O azeite está em você, mesmo que seja pouco. Existe um azeite em você. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando. Existe um azeite aí, mesmo que seja pouco. Derrama sobre essa pessoa nessa noite. Pergunta para ela, o que você está precisando, e ore por ela. Amém? Podemos fazer esse movimento santo? Amém? Oh, glória. Pensei. Não fique desligado você aí que está aí perto da porta. Esteja orando um pelos outros. Amém? Senhor, que maravilhoso é estarmos na Tua comunhão, na Tua presença, onde o Teu Espírito, Senhor, está aqui. Nós estamos aqui ligando junto com a família em Cristo. Tua palavra fala tudo que 2 ou mais é ligado na terra, é ligado nos céus. E eu queremos estar aqui na comunhão dos santos. Senhor, nas orações, teve de manhã no partir do pão, na comunhão, agora nas orações. Pai, faz o milagre aqui. Abre portas, Senhor. Abre janelas dos céus, Senhor. Vem trazer cura nessa noite. Em nome de Jesus. Aquilo que o Teu povo está precisando. Os irmãos estão lá em casa também, da mesma forma. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, famílias. Abençoa as lares. Vem trazer cura, vem trazer alegria. Vem trazer o Teu azeite. Renova, Senhor. Venha renovar esse azeite. Venha renovar, transbordar o azeite em tua casa. Venha renovar o azeite nessa pessoa. Vem transbordar lagares nessa pessoa. Vem fluir, Senhor, em nome de Jesus. Flui, Espírito Santo. Flui sobre nós. Flui sobre a igreja. Flui nesse lugar aonde tem o Espírito Santo de Deus. Há liberdade. Então, Senhor, venha, Senhor, mover, Senhor, sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Deus, seja para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, grilhões, em nome de Jesus, enfermidades dissipadas, em nome de Jesus, e a manifestação da glória de Deus seja sobre nós, sobre a igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, a Tua Shekinah de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, faz um milagre, Senhor, e é pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive por esse azeite da botija, esse azeite transbordante. Manifesta o Teu poder aqui, Senhor, e recebe a oração da fé. Recebe, Senhor, nos céus. Tua palavra fala, nada é liberado na terra, se antes não for liberado dos céus. Por isso, Senhor, clamamos, meu Pai, pela aquela visão daquela escada dos anjos subindo e descendo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus e para a Tua glória. Seja louvado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Amém, meus amados. Que bênção, né? É como nós cantamos, né? Jesus é o nosso guia.
Espírito Santo, é tanta coisa que Deus falou com a gente nesta noite, que eu acho que é uma mesa tão farta que a gente está até meio que sem saber o que a gente vai participar, né? Então, agradecemos a Deus, a cada irmão, e uma boa semana, e põe a mão no seu coração, ou levante as suas mãos, vamos impetrar a bênção. A graça salvadora de Jesus Cristo, recares tu e essos Cristos, o amor de Deus, cai agapito teu, e a comunhão, cai ré koinonia, topneumaton hagion, do Espírito Santo, metarremon, com todos que aguardam a volta de Cristo. Nós somos muito amados e muito abençoados por Deus. Uma boa semana, uma shavuatov em hebraico, uma boa semana de bênção sem medida, sacudida e recalcada. Amém e amém. Vão em paz.